Educadora, vem nessa onda. Educadora, vem. Abra um sorriso, solte o grito da garganta. Nos quatro cantos do país, vem com a gente, com a educadora. É um novo tempo pra sonhar, basta você só acreditar. De mãos dadas vamos juntos. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. A felicidade espera por você. Basta uma atitude, você pode crer. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Olhar pra frente é a solução. Juntos somos mais fortes, bate coração. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. Vem você também, educadora. Muito mais que rádio. Nós somos a Educadora. Educadora. CYK 531, ondas médias, 1020 kHz. CYG 852, ondas tropicais, 2380 kHz. Rádio Educadora, Limeira, São Paulo. Na internet educadora.am. Educadora 80 anos. Hashtag Vem Nessa Onda. Agora, no rádio, no celular, na internet e nas redes sociais, mais um campeão de audiência. Educadora Meio-Dia. Limeira e região em destaque. Educadora Meio-Dia. Educadora. Participação da equipe de jornalismo da Educadora. Apresentação Nani Camargo e Caio Bortolã. Oferecimento Rock Imóveis. Vai alugar um imóvel? Esqueça o fiador e alugue com o seu cartão de crédito. É só na Rock Imóveis. Meio-dia 48 minutos. Hoje uma quinta-feira, dia 2 de maio de 2019. Mas que parece segunda, parece, né? Depois do feriado do Dia do Trabalho, feriado de 1º de maio, cá estamos nós novamente. Nani Camargo, ontem teve evento da Prefeitura no Horto Florestal? Boa tarde. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos. Sim, foi um evento que atraiu grande público. Nós, inclusive, colocamos as imagens no nosso Facebook. Foi uma festa voltada ao trabalhador no Horto Florestal, com bandas, comes e bebes, Caio. Teve uma receptividade grande, mesmo porque foi um dia bonito, né? Eu achei que talvez fosse ficar um tanto nublado, mas fez calor, fez sol. E você sabe, né? As pessoas gostam de uma festa. Aproveitaram um feriadinho no meio da semana. Uma festa que começou cedo, não terminou muito tarde, justamente por ser quarta-feira, Caio. Meio-dia e 49 minutos. E você, Renata Reis, aproveitou o feriado do Dia do Trabalho para quê? Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos. Para descansar. Ontem não saí de casa, só coloquei o pé para fora para comprar um sorvete, já voltei e descansei bastante no Dia do Trabalhador. Merecido, né? Descanso, né, Caio? E você? Eu não gosto de feriado, Renata Eu Reis. adoro. Eu fico louco da vida quando tem feriado. Não que eu acho que o trabalhador não mereça um dia só para ele, né? Como a mulher também merece um dia só para ela e não é. Aliás, a mulher merece todos os dias só para ela e não é feriado, mas o Dia da Consciência Negra, por exemplo, os negros merecem ter a sua batalha lembrada, mas não é todo o estado, toda a cidade que reconhece, né? Aqui em Limeira tem o feriado do Dia da Consciência Negra, mas em muitas cidades brasileiras não tem.
é que o feriado, de uma maneira geral, eu não estou me referindo a datas. O feriado, de uma maneira geral, me incomoda muito. No meio da semana, então, me incomoda mais ainda. Na minha opinião, não tinha que ter feriado nenhum. E entendo, Caio. é isso que eu penso. Que rabugento, não. Talvez, sou contra eu acho que Tem que ter talvez feriado, sim. A Eu acho que qualquer talvez tenha um feriado. número grande de feriados, mas eu acho que é necessário. É O necessário, Brasil tem Caio. feriado demais, trabalha-se de menos aqui no Brasil, é muito feriado. Tem muito feriado, isso eu Agora, concordo, mas feriado no meio nenhum. da semana é pra acabar. Eu acho que dá Por uma que não quebrada na segunda no ou cansa- na sexta-feira? É pra Ah, acabar. Não, eu gostei que foi numa Corta quarta-feira. meia semana, ninguém Cortou. trabalha, ninguém produz, ninguém ganha dinheiro, é uma coisa horrorosa. Descansa um pouquinho, né, Caio? Mas já tem pra descansar o sábado e o domingo? Não, descansa Não, mas tem mais um gente que pouquinho. trabalha também. de Aliás, sábado, toda semana tem sábado e domingo. domingo pra descansar. Mais um dia pra descansar? Caio, uma vez no ano, o Dia do Trabalhador. Acho que o trabalhador merece o quê? Descansar no Dia do Trabalhador. Todo trabalhador merece todo o meu respeito. Agora, feriado é pra acabar. É pra acabar. Ah, eu gosto. O dia que eu for presidente da República do Brasil, eu acabo com os feriados. Por isso não vai ser. Caio, você vai, Caio, Na vai minha tomar pau do plataforma público. tem o fim dos feriados. Ah, eu não vou votar em você, não. Fim dos Já tô feriados. avisando, já. Quando eu for eleito presidente da República do Brasil, a primeira coisa que eu faço é assinar um decreto, como fez o Bolsonaro, acabando com o horário de verão. Porque o presidente pode tudo, né? O presidente Bolsonaro Não acabou. pode tudo. Pode tudo. Não, Ele não acabou pode com o horário tudo. de verão. Como não? Deu uma canetada, não tem mais horário de verão. Mas o horário de verão não é tudo. Não pode Quando tudo. eu for o presidente da República do Brasil, acabo com o feriado. Ou, pelo menos, acabo com o feriado no meio da semana. Nem no Natal você não vai deixar comemorar? Tem os feriados Ah. santos, né? Evidentemente que Natal e Réveillon, fim de ano, eu não posso mexer neles, né? Nem na Páscoa, por exemplo. Agora, os outros feriados, se eu não acabar com eles, pelo menos eu mudarei-os de data. Você é muito ranzinza, Caio. Vai para segunda-feira daquela semana ou vai para sexta-feira? Qual a diferença de comemorar o Dia do Trabalho na segunda-feira que passou ou na sexta-feira amanhã? Qual a diferença? Ué, mas aí qual é a diferença em termos, assim, de afetar a indústria, de afetar... Só porque daí... Não aí corta. vira mais festa. Não porque- corta a semana no meio. Mas- Tudo bem, mas aí, e aí? Não Mas a corta semana a fica semana mais no meio. curta, aí o povo vai viajar, quer dizer... Quem pôde sei. viajar já viajou na terça-feira. O Não, rico é que já um feriado- viajou na então, terça-feira. um feriado na Ele quarta emendou não a dá pra quarta, viajar. quinta, Pra sexta, viajar. o sábado e domingo ele só volta a trabalhar Oh, que beleza, segunda que imagina. vem. Não, mas eu não vejo a diferença. Não vejo a diferença se é na segunda, na sexta ou na quarta. Você que está nos ouvindo e vendo, caso queira votar em mim, na próxima eleição para presidente da República, você candidato a presidente da República, prefeito de Limeira não, mas presidente da República, na minha plataforma está acabar com os feriados. O Caio e o Porque ator eu da Globo lá, trabalho- o petista lá, né? O Zé de Abreu. O trabalho... Não. O Zé Imagina de Abreu vocês dois, um do lado se do outro. autoproclamou presidente. Tem uma diferença grande. Eu vou disputar uma eleição e vou ganhar pelo voto democraticamente. A condição de presidente da República do Brasil. Sou defensor do trabalho. Trabalho é o melhor amigo do homem. Ninguém morre de trabalhar, ninguém morre de acordar cedo para trabalhar. Quanto mais um homem trabalha, mais ele prospera, mais ele cresce, mais ele vive. Vive com saúde e vive melhor. O trabalho é como um cachorro, é o melhor amigo do homem. E tenho dito, o trabalho é o melhor amigo do homem. Presidente da República, eu acabo com o feriado. Vai falar isso pro trabalhador assalariado que Eu precisa acabo ter com o 2, feriado. 3, 4, virando dia e noite. E vai falar isso pra ele. O que trabalhador, no que meu ele governo, vive mais. Vai falar o isso meu pra ele. governo pode ser até daqui a 3 anos. Ainda mais depois- no Brasil. Depois do primeiro mandato do Bolsonaro, quem sabe daqui a 8 anos, depois dos 2 mandatos do Bolsonaro, eu volto para fazer o povo trabalhar, para acabar com o feriado. Essa é a minha proposta, acabar com os feriados. Eu sou pelo trabalho. O trabalho, olha aí, eu com a faixa. Se autoproclamou, Caio? Não, eu vou disputar uma eleição. Essa coisa de se autoproclamar não tá com nada. Eu vou disputar uma eleição e quando for presidente do Brasil, vou acabar com os feriados. E vou acabar também com a mamata do Carlos Alberto. O Carlos Alberto, ele vem quando ele quer a esse programa. Pois é. E não avisa, Eu acho que você tem que acabar com a E não mamata avisa dele. Acho que você tem que quando pegar no não pé virar. dele, entendeu? e não avisa
quando não virar. Por exemplo, já tô sentada aqui, aí ele vai chegar, porque ele não gosta de sentar nesse microfone, Renata Reis. Porque a barriga aparece. Ele não Isso gosta é de o off, aparecer né? Aí o porque Caio a barriga aparece. Então ele quer Mentira. sentar Aí eu aqui tenho que mudar pra de esconder lugar, a barriga. porque ele, é aquela coisa do lado, né? Que ele gosta da câmera, do enquadramento, daí eu tenho que trocar de lugar com ele. Não tem não, Nani. Continua aí. Vou fazer uma birra hoje, se ele chegar, eu não Se vou ele sair chegar daqui. atrasado, ele vai sentar na outra cadeira que vai mostrar a barriga dele. Né? Ele quer esconder a barriga, se ele chegar, ele vai sentar na cadeira e a barriga dele será escondida. Boa tarde, Bruno. Há quanto tempo que o Bruno não participa dos nossos programas? Bem-vindo. Caio, Renata, Nani, todos os ouvintes. Prazer estar aqui mais uma vez. A gente estava conversando ali na redação e deu vontade de participar. Sempre dá vontade de participar. Eu sou ouvinte do Colóquio do Meio-Dia, dos bastidores todos os dias e estive ausente dos comentários aqui por um período, mas deu vontade de passar por aqui, já que o Carlinhos não veio, eu falei, eu vou substituí-lo. Não tenho tanto talento e conhecimento e sabedoria do Carlos Alberto, mas Tem sim, quem Bruno. sabe ajuda um pouco. Com certeza. Olha, tem pessoas concordando comigo e tem pessoas discordando de mim quando eu falo em acabar com os feriados. Mas ainda que as pessoas discordem de mim aqui, eu quero contar com o seu voto. Para presidente da República, vote em mim. Daqui a 3 anos tem eleição, para pouco mais de 3 anos, né? Tem eleição para presidente da República e eu serei candidato pelo Partido Corintiano. Nosso colega Morente está dizendo que comemorou o Dia do Trabalho trabalhando com o que mais gosto, fotografando 2 eventos. Parabéns, Morente. O trabalho nos leva adiante. O trabalho é o melhor amigo do homem. Escuta a história do viaduto. Qual é a opinião de vocês? Vou começar pelo Bruno, que faz tempo que não participa, a respeito da construção do viaduto. É para tanta polêmica assim o viaduto, Bruno? Cara, eu acho que a polêmica sempre é importante quando várias pessoas discutem um tema, ainda mais um tema municipal, um tema público que exige, numa democracia, a participação de todos. Eu acho que tem, obviamente, algumas questões que podem gerar discussão dentro dessa polêmica, que é, primeiro, a questão da necessidade do viaduto. Será que é necessário? Né? Será que todo aquele trânsito, eu acho que mais necessário do que você curar o problema é encontrar o porquê deste problema. E aí eu tenho que fazer aqui uma menção honrosa ao prefeito Mário Botion, que tem feito uma pesquisa que já deveria ter sido feita há algum tempo, né? O último prefeito não fez, o penúltimo não fez, eu acho que há um bom tempo não fazem, que é a tal da pesquisa de mobilidade urbana, do novo plano de mobilidade urbana, que vai determinar, entre outras coisas, por exemplo, a próxima licitação para o transporte coletivo. Será que nessa pesquisa eles não levantariam a necessidade de viadutos? Será que o caminho é viadutos? Ou o caminho é, como o Caio estava falando agora, no colóquio, a descentralização, por exemplo, das vias de grande fluxo que tem na cidade, das vias de mão dupla que ainda existem na cidade, né? Em leitos carroçáveis, olha só, o nome técnico da rua é leito carroçável. Então era um planejamento de engenharia de trânsito de, sei lá, 1.700, 1.800, que vale até hoje. Né? E a gente tem o costume de passar pelos mesmos caminhos e deixar em 20% do tempo das 24 horas do dia, 80% do trânsito. Então, acho que a gente tem que mudar a lógica. E isso com tecnologia, com novos costumes, a gente pode mudar sim. E com uma pesquisa dessa, que eu acredito que está sendo bem feita e trará resultados positivos, ela poderia mostrar se é realmente necessário um viaduto ali ou não. Eu acho que o viaduto, por si, né, até hoje ninguém falou, se ninguém mostrou, olha, eu tenho aqui uma pesquisa que realmente o viaduto vai mudar e vai resolver o problema daquela região. Isso é da cabeça de quem? Eu vou usar um exemplo aqui. O viaduto do Walmart melhorou, mas resolveu o problema? Pois é, mas o prefeito não é engenheiro? O prefeito não tem
por conta disso, uma noção maior? Mas aí... Reclamava-se que o prefeito passado era um delegado de polícia. Esse atual é um engenheiro. Mas aí eu vou recorrer ao Roberto Martins, querido amigo Roberto Martins, que diz que o político gosta de obra que dá a placa de bronze, que aparece. Né? Um viaduto aparece, o viaduto é imponente, o viaduto do Walmart foi viaduto Paulo D'André, aliás, saudosa memória, e prefeito inesquecível, engenheiro também, que fez coisas importantíssimas nos seus mandatos para Limeira, coisas de longo prazo, que infelizmente foram destruídas por outras gestões, mas pensava longe, pensava no futuro, mas foi uma marca do governo. Esse viaduto da Barroca Funda, ou viaduto do Tigrinho, ou viaduto da Lauro Correia, ali vem sendo planejado. Não é de hoje, não foi o Mário que inventou esse viaduto, isso aí já estava há algum tempo, né? Eu me lembro de alguns projetos que foram e voltaram a Brasília algumas vezes, inclusive um dos últimos que foi, salvo engano, assinado aqui pelo Marcelo Cog, não por ele, mas por uma empresa que foi feito, e que o dinheiro já estava lá com a ajuda do deputado Miguel Lombardi, pronto. E aí, no início da gestão, resolveram mudar todo o projeto de novo, contrataram uma outra empresa. Já tinha, então, um projeto para o viaduto da Barroca Funda. Então, Você vê? Mas tem onde que ser está esse apurado projeto? Tem que ser apurado direito, mas se já havia um projeto, se já foi elaborado um projeto ali para o viaduto da Barroca Funda, então a gestão anterior investiu dinheiro nesse projeto e aí simplesmente foi feito outro, gastou-se dinheiro novamente. Ou no mínimo Há alterações. gestões, né? Porque isso já se falava há um bom tempo. Paulo Radich falou muito disso, mas o Silvio Félix também falou. Eu acho que o próprio Silvio já falava desse viaduto, porque aparece. Agora, eu acho que essa coisa do político só fazer o populismo que aparece tem que acabar. Né? Essa fase da política já acabou. As urnas deram um recado nas últimas eleições, né? Tanto municipais quanto a do presidente Bolsonaro. Então, eu acho que é mais importante do que o remédio é saber a causa. E aí, eu faço mais uma vez aqui, menção honrosa ao prefeito que está fazendo o plano de mobilidade. E o plano de mobilidade que vai determinar. O limeirense quer andar do quê? De carro, quer andar de bicicleta, quer andar de ônibus, quer andar a pé, quer andar... de VLT, né? O anel viário vai virar uma calha de BLT, vai virar uma calha de pode ter uma calha de ônibus, é necessário viaduto ou descentralização de vias. Então, o viaduto por si só vai ser uma obra importante, evidentemente, são 60 milhões, lembrando que é um empréstimo, né? O município não tem capacidade de investimento, mas tem capacidade de emprestar dinheiro, vai ficar aí um passivo para os próximos governantes, mas pode ser que melhore a fluidez naquela região. Renata, você é contra? Não, nunca sou contra, Caio. A gente, inclusive, discutiu isso aqui na segunda-feira, terça-feira, na verdade. Tá vendo como o feriado é ruim? Confunde a nossa cabeça. Mas... E a gente não lembra quando é que a gente falou do assunto. Não, mas foi na terça-feira. Nós falamos na terça-feira, não sou contra o viaduto, não. Eu acho que é uma obra necessária, sim. Eu acho que aquela região precisa de alternativas para a fluidez do trânsito. A semaforização está sendo paliativa. Só que o Bruno levantou uma questão importante. Se está sendo feito o plano de mobilidade, por que não aguardar, então, esse estudo para identificar Mas o plano de mobilidade não tem relação apenas ou principalmente com a questão do transporte? Claro que não, é mobilidade. É mobilidade. Envolve Mobilidade, tudo, envolve tudo. É mobilidade. Bicicleta, enfim, Mas pedestres. a alegação da prefeitura não é. Vamos fazer esse estudo na mobilidade urbana para poder ter em mente o que nós temos que licitar, porque afinal de O contas... que licitar para o transporte coletivo, entre outras intervenções necessárias para o trânsito de Limeira inteira. Sem me alongar, já falei demais do viaduto, mas só para deixar claro, mas é uma questão complexa também, não dá para resumir em 10 segundos. São duas coisas. Eu acho que também o governo está fazendo certo de usar o plano de mobilidade para nova licitação, só que tem uma coisa pretérita, que é a intervenção, que não deveria ter sido feita, deveria ter sido renovada. Que não se resolve. Temporariamente, porque isso vai gerar, independente do plano de mobilidade, uma coisa que vai demorar muito ainda para uma próxima
licitação do transporte coletivo, mas o plano de mobilidade ele é amplo. Ele vai dizer como que o limeirense se locomove. Ele vai para o trabalho a pé, quanto tempo ele demora para ir para o trabalho? Ele vai para o trabalho de carro, quanto tempo ele demora? Quantas pessoas ele leva? Qual que é o horário? Qual que é o horário de pico? Ele vai de ônibus? Qual que é o horário do ônibus? Quais são as linhas? Quais seriam as linhas ideais? A questão de bicicleta hoje, que é muito falado no mundo todo, né? Será que precisa de mais ciclovias? Onde seriam essas ciclovias? Vai falar de tudo, não só transporte coletivo. Carlos Alberto. Chegou o Carlos Alberto, como penitência, vai sentar na cadeira em que não queria sentar. Boa tarde, Caio. Não Boa se preocupe tarde. tanto que a sua barriga não está chamando a atenção de ninguém. Olha só. Eu fiz um alerta Não, de tá, diarreia. enfim, tá perfeito. Perdi a barriga. Tudo. Não se preocupe com isso, não tem nada de errado aí com a sua barriga. Você Como- é a favor ou é contra o viaduto? Não, deixa eu Carlos Alberto? primeiramente me justificar que Pois não. vocês fizeram comentários a respeito do meu atraso, né? E é natural que eu precise me defender. Até É porque ele fala que ninguém deixa ele falar, né, no Não, programa. até porque eu preciso... Na verdade, eu fiz de propósito. Me atrasei de propósito. Porque a gente é trabalhador comum. Você sabe que quando a gente vai reivindicar alguma coisa, a gente não pode chegar aqui falando, tem que ser assim. Tem que ter umas técnicas de reivindicação, né? Semana passada o programa começou às 1h35. Ah, é boa, Culpa do Carlos. Caio. Boa. Aí eu Foi entrei culpa minha, eu admito. e eu Não, entrei admito. no ar. Tem problemas com Eu entrei no ar admissão na de semana culpa. passada, era 10:50. Sabe por que eu entrei no ar às 10:50? Porque duas pessoas, na sua ausência, Que Caio apresentaram Bortolano, o programa se se uniram, uniram contra o contra a senhor. minha pessoa, arrebentaram de porrada e não deixaram eu dar a minha opinião. Perguntaram a minha opinião e não deixaram a minha opinião. Tanto é que tanto Então, deu sua opinião que eu fiquei eu fiquei questionando. embasbacada com a sua opinião, fiquei mas é a sua questionando. Eu opinião. também fiquei. Não, eu fiquei questionando se realmente eu estou aqui porque querem saber da minha opinião ou se eu estou aqui para fazer um papel de bonequinho lá no estúdio de enfeite. Aí eu falei, bom, então eu preciso ver. Ó, Aí, vítima para da- que eu do pudesse, sistema. para que eu pudesse demonstrar essa minha posição, eu precisava provocar um. É que o Caio, ele Caos. ficou defendendo o aumento da água e eu e Renata Reis não Isso não é pudemos verdade. tolerar. Isso não é verdade. Não, Não- nas entrelinhas, né, o pano de fundo foi esse. Não, Defendendo Eu a tenho me Ares. ausentado desse programa aqui, enfim. Carlos Alberto. Vou contar, devia contar, não publicamente, sim, em particular para você. Eu tenho me ausentado da apresentação desse programa muitas vezes, que é pelo fato de que só de eu lembrar que eu tenho que fazer programa com a Nani e com a Renata, começa a me dar, Mas agora eu preciso começa ficar a me aqui dar pra me defender. batedeira, Eu vou ligar pro começa Dr. a me dar Marcelo Rossi. taquicardia, começa a me dar neurose de angústia. Esse Então, e eu choro. Você Então, viu quando que- eu começo a chorar e a tremer e a suar frio, eu prefiro sair do estúdio, ficar na minha sala. Eu sei, meu companheiro, eu sei o que é difícil. Então, eu estou. Quando as duas se juntam, Eu só quis. Na verdade, quase impossível. vocês não conseguem ouvir versões contrárias ou serem contestados, questionados. Isso Pelo vocês contrário. não aguentam. Pelo contrário, a semana Né? passada foi você e a Nani que não quiseram ouvir a Não, minha é opinião. porque você Claro que começou a ouvimos. fazer... Você começou- Você virou o advogado da BRK. Aí eu e Renata Reis não concordamos. Isso também não é Caio, verdade. Ele Eu sou- começou a viajar, começou a falar que, Entendeu? olha, quando você olha no espelho... Você só vê um Caio, lado. faltando 10 minutos para acabar o programa, sabe ele o que contando acontece, história, Sabe o que falando, acontece? olha no espelho, você olha o quê? Somente a sua face esquerda. ele está Mas você não se... contextualizando. Mas não dá para contextualizar faltando 10 minutos para fechar o programa e Infelizmente. tendo um monte de coisa para Sabe o que informar. acontece? Infelizmente, algumas pessoas precisam de outros exemplos para poder entender a nossa linha de raciocínio. Está subestimando a inteligência Não, das pessoas. estou dizendo o seguinte, e eu tentei fazer uma outra linha de raciocínio para vocês entenderem. Eu fiz uma parábola, como fez Cristo muitas Mas vezes. precisa. E vocês simplesmente não deram a mínima para mim. elas atiram Não. pedra mesmo. Eu sei como é que é. Eu falei, elas bom. atiram pedra, elas se unem contra nós. Eu falei, não há o que falar mais. Quase diariamente me calei. só tem eu aqui, né? Se unem contra mim. Pois é, aí eu me calei e falei, deixa pra semana que vem, então. Mas entenderam que eu estava defendendo a BRK contra o povo, isso não é verdade. Jamais faria isso, eu não sou um idiota a ponto de achar que eu vou contra o povo a favor da BRK. Jamais. Eu vim aqui defender uma tese que estava havendo uma correção e que a gente precisaria ficar atento aos palanques eleitorais que estariam fazendo dentro da mídia. Só isso. Eu fico dando muito valor a determinado assunto e, na verdade... Dentro da promovendo. mídia, não, né? Usando os veículos de exatamente, comunicação exatamente. dentro da política, né? Exatamente. Então, tem certas coisas que a gente prefere passar por cima e não entender que realmente pode estar beneficiando alguém politicamente ou não. Então, E o viaduto, Carlos Alberto?
Olha, o viaduto é um assunto muito sério. Eu, particularmente, acho que é importantíssimo o viaduto. Só quem passa por aquele viaduto nos horários de pico sabe o que é o volume, o fluxo de veículos que tem que passar por ali. Tanto que aquela rotatória que é semaforizada, ela é um caos. Como é, por exemplo, a rotatória do Enxuto. No Enxuto, por exemplo, eu acho que não há condições de relevo suficientes para promover esse tipo de passagem, que é a passagem através do viaduto. Lá não. Embora o projeto original fosse da construção de um viaduto também ali. Também ali. São 2 pontos, eu acho que bastante importantes. Agora, eu, como engenheiro, digo o seguinte. Primeiro, alguém deve ter feito um estudo para falar assim, não, realmente preciso do viaduto porque vai melhorar. O que estão fazendo hoje no plano de mobilidade urbana, como vocês disseram aqui, esses contadores, tem muita gente confundindo com radares e não são, são contadores de fluxo, é exatamente para isso, para você medir. Existem técnicas de engenharia de trânsito, né? Aliás, a pesquisa já terminou ou ainda não? Está em andamento. Tá em andamento. Existe uma técnica de engenharia de trânsito que faz medições estatísticas e essas medições é que definem depois os estudos que grandes cidades, grandes municípios já fizeram, por exemplo, com São Paulo. São Paulo, se não fosse a Companhia de Engenharia de Tráfego, seria um caos, já é um caos. Imagina se não houvesse esses estudos de engenharia de trânsito que acontecem na cidade. Nós tivemos recentemente aí o viaduto lá da Marginal Pinheiros, que rompeu, né? Teve um deslocamento de quase 2 metros de altura. Nós passamos ali 4 ou 5 meses com aquele trânsito interditado naquele trecho e virou pior do que um caos, pior do que já é. Então eu acho que realmente eu faria estudos, eu acho que o Mário Botion, como prefeito, ele é formado na mesma faculdade que eu. Nós fomos formados na mesma faculdade de engenharia. Eu tive bons professores na área de transportes. Eu acho que ele não vai cometer a insanidade de fazer um viaduto sem ter pensado, ter estudado. Não tô aqui... Não vão falar que eu defendi o Mário Botion daqui também, viu, gente? Por favor. Não estou sendo advogado do Mário Botion, não. Não mesmo? Não. Então tenho certeza disso. Mas eu acho que existem técnicas para se chegar ao resultado. Eu não vejo problema. Se o Carlos Alberto quiser defender o Mário Botion, Renata Reis, a senhora tem que entender isso, porque a senhora pensa diferente de todo mundo e quer que o seu pensamento seja respeitado. Agora, se ele pensa diferente da senhora, respeite também. Peraí. Ele pode defender o prefeito e você não necessariamente. E eu tô falando o quê? Ou vice-versa. E o que é que eu estou falando? Não, a senhora acabou eu não de estou perguntar. falando nada. É mesmo? É Ele mesmo? falou, eu qual não é tô o problema? defendendo E o que eu estou falando? Eu E a falei, senhora é mesmo? pergunta, Qual é é o problema mesmo? de eu perguntar? Mas o problema Eu não posso dele. perguntar. O problema é Se ele dele. estiver Realmente, o defendendo problema é prefeito, dele. o problema é O problema é dele. dele, o problema é não é da seu. senhora. Exatamente, a minha O opinião problema também não é da ninguém tem senhora. nada com Pra isso. senhora só vale a opinião da senhora? De jeito nenhum. Eu falei que só vale a minha Eu vou opinião. chamá-la de senhorita, porque é mais... Eu falei que só vale a minha próprio opinião? Não pra falei sua- que só vale a minha pra opinião. sua idade. A senhorita é jovem. Muito obrigada. Agora, só vale a opinião De da jeito senhorita? nenhum. Não vale só a minha opinião. Ela é jovem, mas é uma mulher casada, ela é senhora mesmo. Senhora, por ser casada, então... Bom, a jovem senhora Renata Reis tem de entender que as pessoas pensam diferente. Acontece da que senhora. você fala de uma forma que parece que eu estou, de fato, nossa, contestando aqui a opinião. Não, porque Posso contestar também, qual o porque problema? sou como cobrança. Ué? Né? Quando ele disse, eu não estou defendendo o prefeito, a senhora disse, é mesmo? Eu não posso cobrar? É mesmo? Não posso. Mas se ele estiver defendendo o prefeito, Qual é o problema problema, dele, né? Com a consciência dele e com o público. É verdade. Qual é o problema? Não tem problema Ele nenhum. pode defender. Agora, eu não posso falar aqui também? A questão que me parece é o seguinte... Todo mundo concorda Estou com sendo cerceada? Não, de maneira alguma. Ah, então tá A senhora bom. é que mais fala nesse programa. Não, não falo mais. Fala. E eu tô aqui sempre ouvindo e ganhando novos fios de cabelo branco. Mas eu não tô contando historinha aqui. O Carlos Alberto conta. O que eu quero dizer é o seguinte, me parece que todo mundo concorda com o viaduto. A questão é se esse viaduto vai ser usado politicamente ou não. Esse é o ponto. Claro que vai, Caio. Esse é o- Todos eles usam. Você acha que, desculpa, o prefeito Mário Botion, ele vai usar. Isso vai estar na campanha de reeleição. Ô, Caio... Mesmo que ele não possa Caio inaugurar. Bortolã, você depois de junho do ano que vem. você falou isso no programa, passou 3 horas, o prefeito Mário Botion pegou o seu Instagram pessoal E anunciou. e anunciou, entendeu? Na verdade, o anúncio foi feito pelas redes sociais. Pelas redes sociais. Pessoais. Na verdade, nós Exatamente. furamos o prefeito. O prefeito queria divulgar. O prefeito vai usar isso e politicamente. nós divulgamos antes do prefeito. Mas muito bem. Agora, pode ser que ele não consiga inaugurar esse viaduto. Não, certamente ele não conseguirá. Mas ele vai. anunciar Mas esse ele vai viaduto falar, eu dei o start ainda da ano que obra. vem.
E o Caio, eu nem acho problemático ele usar isso politicamente. Isso é uma coisa... Você não pode exigir de um político que ele não use isso. A minha opinião é o seguinte, o viaduto é ótimo. Eu só acho que é obrigação dele conseguir. Eu não acho que tem que comemorar. Eu acho que bom que conseguiu a verba. Tomara que Limeira consiga pagar o próximo prefeito. Não sei se vai ser o Mário. Mas é melhor anunciar viaduto do que inaugurar semáforo, né? O Caio. Com certeza, mas eu acho assim que é obrigação do Mário ir atrás, conseguir verba, pedir pro Miguel ajudar. Eu acho que isso faz parte do trabalho de prefeito. Então a gente tem que saber separar. Ele não fez nada mais do que a obrigação dele como prefeito e no voto que ele recebeu. Caio, o que não quer dizer que a gente não deva divulgar o fato e o que não quer dizer que a divulgação do fato seja propaganda do prefeito. E as pessoas às vezes confundem um pouco. Né? Eu me lembro de fato perfeitamente. Conseguiu esse financiamento, é uma notícia, nós demos a notícia. Agora, juízo de valor cabe a qualquer um. Nós estamos... Na linha com Marcelo Rossi. O vereador Marcelo Rossi. Isso, cara. O Carlos Alberto. Então, 1 minuto para você concluir essa questão. Não precisa nem 1 minuto, é muito rapidamente. E aí nós vamos ouvir o vereador. Na inauguração do viaduto do Laranjeiras, o prefeito era o Paulo de Andréa, e questionaram o Paulo de Andréa, por que o senhor está inaugurando o viaduto numa época de eleição? Ele falou assim, a cidade não pode parar por causa da eleição. Foi a resposta que ele me deu. Se a obra vai sair agora e for véspera de eleição, paciência, paciência. Que ele tire os proveitos políticos dele, o problema é dele. O problema é que a cidade precisa o quanto antes. E vou dizer uma coisa para vocês, hein? Existem técnicas de engenharia que permitem, sim, que ele consiga inaugurar esse viaduto em menos de 1 ano. Mas para licitar e para receber o dinheiro é que talvez demore um pouco mais. Não, Caio, eu acho que dá tempo. Isso eu acho complicado. Ele querer correr, de repente atropelar só para inaugurar, para ganhar os dividendos. Eu acho que as coisas têm que ser feitas nos seus prazos, né? Porque chove. A engenharia, ela é matemática, mas dá para fazer. Tem situações adversas. Então, assim, não vamos correr para construir um viaduto. Demorar, Nani, mais enche o saco do povo. Não, mas você não pode inaugurar um negócio rapidamente só porque o cara quer a reeleição, né? Não é rapidamente só por isso. É técnica de engenharia que permite hoje. Qual o problema? Em 6 meses constrói o viaduto daquele. Tudo bem, mas tem uma técnica de engenharia. Daí chove 1 mês e aí para a obra. E aí? Se chover. Mas não tem técnica de engenharia. Em 6 meses ele não licita um viaduto daquele. Sim, cara, Bruno. Se ele 6 meses licitar, conseguir fazer a conclusão. 6 meses de dezembro desse ano. Ele em 6 meses ele faz a obra. 3, 4 meses. Não. Então ele é mais. Agora vocês já imaginaram? Ele falou 12 meses. Se essa obra vai durar 12 meses. Se essa gana toda, se essa vontade de fazer logo para resolver aquele problema da população, se essa mesma vontade tivesse no transporte coletivo, quantas e quantas pessoas na cidade inteira seriam beneficiadas? Olha Concordo que legal, mas não, você. faz mais de 2 anos que está em intervenção. Concordo plenamente com você, mas José, João, Maria. Vamos ouvir o vereador Marcelo. Não entendi nada, mas vamos falar. Quer que eu desenhe? Não precisa desenhar porque você gosta de enrolar, né? Você quer que eu desenhe? Não, A gente volta à discussão daqui a um pouco, mas é que o vereador está na linha já há bastante tempo para falar da vitória que conseguiu na justiça. Agora a CPI que ele propunha é a CPI que passa a valer. Não é a que passa a valer. Duas CPIs, teve uma decisão da justiça determinando a validade da assinatura do Wagner Barbosa, a 7ª assinatura. Então, pela decisão, a CPI do Marcelo Rossi está valendo. Agora, qual passará a valer, Caio? Aí é uma outra discussão. Aí é uma outra discussão que nós vamos fazer daí, que está inclusive com o Valmir Caetano, com o Valmir Caetano, que é o secretário de Negócios Jurídicos da Câmara. Mas, doutor Marcelo Rossi na linha. Doutor, muito obrigada pela participação. Essa sentença, então, da Justiça de Limeira, ela saiu na última terça-feira. E, doutor, por favor, o que exatamente ela diz? Ela anula, na verdade, o ato do presidente da Câmara, Alemão da Jeová Rafá, que acolheu o pedido do Wagner Barbosa, que seria aí a 7ª assinatura, não é isso, doutor? Boa tarde. Isso mesmo. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Carlos Alberto, Nani, Renata Reis, bastante gente aí hoje para dar boa tarde aos seus ouvintes, aos internautas. É isso mesmo, né? Eu acho que prevaleceu a justiça em cumprir o regimento interno da Câmara, em validar a 7ª assinatura. Renata, o juiz que acompanhou o parecer no Ministério Público, o Dr. Bevilacqua, ele acatou o meu pedido, que citou que o artigo 188 do regime interno não prevê a retirada de assinatura de apoio, quando for atingido 1/3 do quórum. E agora, terça-feira, a sentença foi proferida pelo Dr.
pelo juiz, né, Ricardo Twitty Alves, anulando, né, dando favorecimento a esse nosso pedido. A CPI que o senhor propôs, ela quer apurar exatamente o que, doutor? Ela quer apurar se existe alguma irregularidade no transporte público. Nós estamos cansados aqui, Renata, de ver ônibus quebrados, velhos, superlotados, atrasos, ônibus sendo armazenados em locais, em galpões particulares, né? Até agora foram gastos 12 milhões de subsídios, sem melhoria nenhuma no transporte público. Então a CPI, simplesmente ela vem buscar um esclarecimento. Não compete a mim, não compete a ninguém fazer um processo investigatório. Compete fazer um trabalho de administração, de verificação se de fato isso tudo está ocorrendo. Eu não entendi o porquê dessa resistência do Executivo em, de repente, criar toda essa dificuldade. Simplesmente isso. De repente, o prefeito pode sair até mais fortalecido. De repente, realmente está tudo claro, está tudo simples. Eu não vejo problema nisso. É uma ferramenta legal que cabe ao vereador, como fiscalizador, poder estar se utilizando dela. Simplesmente isso. Marcelo Rossi, vou te fazer uma pergunta e farei a mesma para o secretário jurídico, Valmir Caetano, que vai falar na sequência. A sentença do juiz eu li atentamente e realmente é muito claro, né? Ele valida a 7ª assinatura, portanto, o protocolo da sua CPI, a gente fala sua porque você que protocolou, em detrimento da CPI do Estevão, o protocolo da sua assinatura vale primeiro conforme esta sentença da Justiça. Só que tem agora, essa é a página 1, né? E a página 2? O juiz, ele não suspende os trabalhos da CPI que está instaurada. Ele até cita no despacho, olha, isso é uma questão interna corporis, não é o caso em tela. E aí, como é que vai ficar essa situação? Porque, ou seja, ele determina a assinatura do Wagner Barbosa. Então, a sua CPI valida, né? Valida. Ao anular o ato do presidente da Leomão. E aí? Não vai ficar. Mas, Caio, a gente está falando de uma sentença. As coisas não podem ser assim. Jurídico agora. Criou-se um imbróglio jurídico porque a Câmara, eu tenho certeza que o Valmir Caetano vai dizer o seguinte, um poder não deve interferir no outro. Mas existe um regimento interno e é claro que vai valer do Marcelo Rossi porque ele protocolou primeiro. Pelo regimento interno, o Carlinhos não pode retirar a assinatura. Mas cabe recurso. O Caio. Agora cabe recurso. Mas o recurso já foi feito. A Câmara vai recorrer, não transitou em julgado. Vai demorar 50 anos para transitar em julgado. Caio, você falou dessa... Nós temos 2 CPIs, com todo respeito ao vereador, eu entendo a ação que o vereador moveu na Justiça contra o Wagner Barbosa, porque não existe assinar e depois, eu não sei o que eu assinei, eu não sabia o que estava assinando. Não existe. Essa figura não existe. O Wagner Barbosa ou foi displicente, desatento, né? E aí, por conta disso, ele tem que assumir o erro que cometeu. O que eu quero dizer é o seguinte, nós temos 2 CPIs e não temos nenhuma. Sabe quem ganhou nessa história toda? Quem não queria CPI. Não, mas, Caio, mas agora eu entendo que a CPI do transporte é uma questão de interesse público. Base e oposição querem a CPI, porque se teve a CPI da base, a CPI da oposição... O Nani, então, a CPI, eu concordo que deveria ser um instrumento de interesse público. Eu acho que tem que valer o interesse público. Né? Comissão parlamentar de inquérito. Só que algumas pessoas brincam com comissão parlamentar de inquérito e chamam de comissão parlamentar de inquérito, né? É o que está acontecendo. O prefeito quer uma CPI com um escopo. O Marcelo Rossi, se colocando na oposição, quer outra CPI com outro escopo. Não vai sair nenhuma. Não, Caio, não pode não sair não tem nenhuma. Como não tem que sair, sair, claro que sai. Se ela vai terminar em pizza, nenhuma. É uma coisa. Agora, uma já está instaurada. A decisão de primeira instância que favorece o vereador Marcelo Rossi, ela só tem valor na primeira instância, porque a Câmara vai recorrer. E quando a Câmara recorrer, isso vai demorar sei lá quanto tempo. E aí, se o Marcelo Rossi perder na segunda instância, ele vai recorrer em Brasília. A gente sabe, não por culpa do vereador, nem por culpa de nenhum outro vereador, mas é assim que funciona. Mas, Caio, você percebe que se a Câmara... se todo mundo tem um interesse, né, nesta CPI,
talvez a coisa não devesse subir para o judiciário ficar decidindo. Concorda? Eu concordo. O doutor Marcelo Renata. Rossi tinha apresentado o primeiro requerimento. Tem uma maioria esmagadora de vereadores da situação. Esses vereadores da situação votam com o prefeito. O prefeito não quer CPI ou quer CPI do jeito dele. Não tendo CPI de jeito nenhum, o prefeito já está satisfeito. É isso que eu estou colocando. Bom, vereador, pode então responder a nossa pergunta aqui envolvendo essa questão, né? Qual CPI deve valer, portanto? Olha, Nani, é difícil a resposta. Eu acho que a gente tem que colocar, acima de qualquer discussão técnica, administrativa, jurídica da casa, eu acho que o que tem que prevalecer é o interesse da população. Uma coisa muito importante, tanto em uma CPI proposta por mim e pelo Estevão, é que o objeto é um só, é o transporte coletivo público de Limeira. Então, eu acho que precisa, sim, ser averiguado, eu acho que precisa, sim, ser avaliada, né? São questionamentos que eu não me dou por satisfeito. A prefeitura, me corrijam aí talvez, eu acho que em abril de 2007, ela fez um contrato emergencial com a JTP. Dias depois, por algum motivo, ela fez a intervenção do transporte. Então tem questionamentos aí, isso já de 2 anos. Agora, eu concordo quando o Bruno bem coloca aí do plano de mobilidade urbana, mas para quando? O que a gente sente a necessidade é que falta um plano B. Então, enquanto nós não temos esse plano B, eu vou me utilizar desses recursos legais que a Constituição nos permite e poder estar utilizando. Eu acho que todos ganham, né? O objetivo maior aí é buscar solução para a população, né? Que já vem aguardando há vários anos esse desrespeito com o transporte público de Limeira. E, né, agradecendo a participação, então, do vereador Marcelo Rossi. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né, Caio? Obrigada, vereador. Nani. Oi. Nani, você me permite fazer uma colocação em cima do que o Carlos Alberto falou? Claro, pode falar. Carlos Alberto, não estava na pauta isso, mas eu ouvindo você falar aí do prefeito Paulo D'Andrea, meu pai foi vice-prefeito do Paulo D'Andrea. E em várias reuniões, às vezes, feitas em casa, feitas na casa do Dr. Paulo, ele usava uma expressão, né, que construir viaduto, qualquer prefeito faz. Que se existe alguma virtude para construir viaduto, essa virtude é do deputado. É ele que consegue emenda, é ele que vai buscar os recursos. O prefeito não tem obrigação nenhuma, o prefeito não tem compromisso nenhum, não tem dor de cabeça nenhuma. É que isso me veio à cabeça, né? Você falou do nome do Dr. Paulo, eu lembrei disso, né? Então eu queria só deixar registrado aí em cima da sua fala, né? O nosso saudoso prefeito, e dizer que eu penso como ele também. Eu acho que não faz mais do que obrigação, né? De ir buscar recursos para fazer o viaduto. Eu quero ver com os recursos da prefeitura tocar saúde, transporte e educação. Meu muito obrigado a todos aí, obrigado, viu, Nani? Obrigado, Renata, pela imparcialidade de sempre e pela oportunidade do espaço aí, de a gente poder estar colocando a nossa posição. Obrigado a todos e boa tarde. Muito bem. Ô, vereador, meu nome é Caio. Boa tarde, vereador. Eu apresento o programa aqui. Parece que o vereador não registrou a minha presença aqui, não é? Mas, vereador Marcelo Rossi, o apresentador do programa sou eu, viu, vereador? Então é bom que o senhor me dê boa tarde, né? Ele deu, no início do programa, ele deu no início da entrevista. Ele falou o nome de todo mundo, não falou? Ele falou. Né? E quando ele coloca obrigado, Nani, obrigado, Renata, pela imparcialidade, eu quero dizer o seguinte, eu fico ofendido com esse tipo de afirmação, porque dá a impressão que eu não sou imparcial, porra. Eu quero dizer o seguinte, tudo o que eu disse é o que vai acontecer. Agora, se agrada ao vereador ou não, o problema é dele. Eu não estou aqui para agradar ao vereador Marcelo Rossi. Eu estou aqui para agradar a opinião pública. Para fazer discurso que favoreça apenas ao vereador Marcelo Rossi, eu não estou aqui. Eu estou aqui para fazer discurso em nome da comunidade, para fazer a defesa do interesse da comunidade. Eu acho que fazia muito sentido haver uma CPI do transporte com o escopo da que foi proposta pelo Marcelo Rossi, que é vereador de oposição, e que faz isso
pelo interesse público e pelo próprio interesse que tem eleitoral ou eleitoreiro, né? Porque quer ser o Marcelo Rossi um nome da oposição no ano que vem. E tem alguma coisa errada com isso? Não tem nada errado com isso, absolutamente nada errado com isso. Em ele ter pretensões políticas para o futuro. Não tem nenhum problema. Aliás, acho que até um bom nome, é um nome que deve ser colocado à apreciação popular, não é? Deve ser colocado à apreciação popular e disputar uma eleição no ano que vem com os candidatos que houver, né? Agora, evidentemente que ele se coloca na oposição, porque, além do interesse coletivo, tem seus próprios interesses. É normal, na política é assim que funciona. Não tem nada de desabonador nisso. A questão é que a CPI, como ele propôs, não vai sair, porque, infelizmente, ele foi tratorado. Ele foi tratorado pelo Poder Executivo. E agora, quando ele vai, num ato desesperado, aspas, a Justiça tentar fazer com que valha a CPI com o escopo que ele queria que valesse, né? O que ele consegue é que nenhuma CPI caminhe. Ah, mas a CPI do prefeito sairia como o prefeito quer. Mas isso é óbvio. Isso é louvável? Não, isso é condenável. Mas é o que vai acontecer. A CPI do prefeito sai a imagem e semelhança do prefeito ou do secretário da mobilidade urbana. E a outra não vai sair por quê? Porque não tem assinatura. E por que não tem assinatura? Porque tem mais vereador da situação do que da oposição. Quando ele consegue uma decisão dessa da Justiça, ele consegue também que o meio de campo fique embolado. Ah, mas era a única alternativa que ele tinha. Tá bem que seja, a única alternativa que ele tinha. Só que essa alternativa faz com que nenhuma das duas saiam. E se a CPI tinha que investigar o transporte coletivo, que é ruim em Limeira há muito tempo, né? É ruim em Limeira há muito tempo. Não é da época do Marcelo Rossi vereador. É da época do Paulo da Andréia, prefeito, e do pai do Marcelo Rossi, vice-prefeito. Já era ruim. É da época do Jurandir Paixão, prefeito. Já era ruim. É da época do Pedrinho, prefeito, do Pejon, prefeito, do Silvio Félix, prefeito. O transporte coletivo sempre foi ruim, nunca atendeu os objetivos, nunca atendeu a demanda como deveria, nunca foi de qualidade. Então faz sentido investigar, sim. E faz sentido investigar uma lambança que foi a intervenção no transporte coletivo. Agora, infelizmente para o Marcelo Rossi, eu acho que até para o município, não tem assinatura suficiente, porque tem mais vereador da situação do que da oposição. Só que a gente não pode só esquecer, viu, Caio? Realmente, não tem assinaturas suficientes, mas tem uma sentença judicial, né? Embora ainda caiba recurso, a Câmara tem que saber se posicionar em relação a isso, né? Tem uma sentença judicial, né? Eu concordo com você. É uma questão meramente política, mas diante de uma sentença obrigando a validar a assinatura, o que pode acontecer. Vamos falar com o Valmir, Caio? Já então, agradecendo a participação do Valmir Caetano. Ele é secretário de Negócios Jurídicos da Câmara de Limeira. Valmir, como a Câmara, então, vai se posicionar diante da sentença que saiu no final da tarde da última terça-feira, validando a assinatura de Wagner Barbosa na CPI da oposição? Boa tarde. Boa tarde, Nani. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Renata. E, principalmente, boa tarde aos ouvintes da Educadora, nesse conceituadíssimo programa Educadora Meio-Dia. Efetivamente, houve a decisão do juiz sentenciando o processo do mandado de segurança impetrado pelo vereador Marcelo Rossi, determinando a validação da assinatura à CPI que Marcelo Rossi propôs pelo requerimento número 82/19, assinatura essa do vereador Wagner Barbosa. E pela validação dessa assinatura, tem-se o número mínimo necessário para a abertura da CPI como proposta pelo vereador Marcelo Rossi. E também consta essa decisão da abertura da CPI na sentença dada pelo juiz da Vara da Fazenda Pública. Bom, essa sentença ainda não foi publicada. Deverá ser publicada nos próximos dias. Ela foi disponibilizada somente no último dia 30.
Após a publicação, abrirá-se um prazo de 15 dias úteis para que a presidência da Câmara, em querendo, apresente o recurso ao Tribunal de Justiça. Trata-se de um recurso de apelação, como denominamos no meio jurídico, e esse recurso pode ser apresentado com um pedido de efeito suspensivo. Esse efeito suspensivo, se assim for deferido, suspende o cumprimento da sentença tal como proferida pelo juiz. Obviamente que, nesse tempo, nesse prazo que se tem para a presidência recorrer ao Tribunal de Justiça, é que, no âmbito da Secretaria de Negócios Jurídicos, estudaremos com o presidente, Sidney Pascotto, a oportunidade de se recorrer e, em se recorrendo, de se pedir o efeito suspensivo. E assim, Nani, vamos trabalhar o contexto jurídico desse processo para dar ao presidente Sidney Pascotto a alternativa ou a melhor alternativa jurídica que ele possa ter para essa situação. Enquanto não há como afirmar se a Câmara pode tramitar com 2 CPIs em andamento para a investigação do transporte coletivo, já foi discutido isso? Não houve uma discussão propriamente dita, mas adianto o meu entendimento é que não haveria nenhum problema, até porque o requerimento do vereador Marcelo Rossi, que é o requerimento 82/2019, tem como objeto a apuração do transporte coletivo, eventual irregularidade, a partir do momento da intervenção. Ao passo que o requerimento proposto pelo vereador Estevão, que é o número 140/2019, que deu origem à CPI em curso, tem como objeto também a fiscalização do transporte coletivo, mas de um período mais abrangente. Diria até que vem aí dos últimos 20 anos, e com o objetivo de se apurar, fiscalizar eventual irregularidade de um tempo maior para se verificar do porquê chegou o transporte coletivo à situação que levou à intervenção. Então não há, no meu entendimento, nenhum problema em termos 2 comissões parlamentares de inquérito, mesmo que, em parte, o objeto seja o mesmo. Muito bem, já agradecendo então a participação do secretário, né, de Negócios Jurídicos, é o que a gente tinha falado. Então, a grande possibilidade de ter 2 CPIs do transporte em andamento na Câmara de Limeira. Muito obrigada, Valmir. Sempre às ordens, Nani, Caio, Renata, sempre à disposição de todos aí da Educadora. E isso valerá, Nani, se efetivamente não tivermos um recurso com um efeito suspensivo deferido. Há que se aguardar aí a providência da Câmara e, em razão dela, a decisão da Justiça. Hora 37 minutos, Bruno. Eu tenho dúvida com relação à capacidade da Câmara, capacidade física de ter mais de 2 CPIs. Eu concordo com o advogado que acabou de falar de que pode ter 2 CPIs, até porque os objetos são diferentes, apesar de se tratar do mesmo tema. Tema é uma coisa, objeto é outra. E lamento profundamente o vereador que assinou e desassinou. Isso não existe. Né? Isso não existe. Né? Ainda mais um político que deveria dar exemplo, ter palavra, ter o fio do bigode para assinar, ainda mais um documento público. Isso não... Ou terceirizar uma assinatura, o assessor que usou o pendrive do certificado digital para assinatura, isso não existe. Né? Isso não é admissível na política. Eu acho que tanto o objeto de uma quanto de outra pode ser interessante, pode ser útil para o município, pode trazer, dependendo do resultado, levantar aí informações que o município já não tenha passado. Acho que nessa altura do campeonato não teremos muitas novidades, nem com uma nem com outra, até porque, como o executivo hoje tem a maioria da casa, ele já tem uma CPI, tem a CPI do executivo e terá a maioria na outra comissão. Então, dificilmente o resultado dos relatórios serão diferentes, pelo menos ao que se refere do período de 2017 para frente. Carlos Alberto. Concordo plenamente com o Bruno.
Faço das palavras do Bruno as minhas palavras. Infelizmente, eu acho que não tem condição física de ter 2 CPIs. Infelizmente, eu acho que não dá. Realmente vai ter que ter uma opção. O limite do Congresso Nacional são 5. Congresso Nacional em estrutura de 513 deputados, mais 81 senadores. E pelo regimento do Congresso são 5. Eu pesquisei no regimento da Casa, pesquisei na Lei Orgânica de Limeira, não tem limite. Né? Não tem o limite, mas obviamente segue pelo princípio do paralelismo, pelo princípio do que está no regimento maior, no caso da Câmara dos Deputados para a Câmara dos Vereadores. Então o limite seriam 5. Né, ao mesmo tempo, independente do objeto. Mas a Câmara Municipal de Limeira, a estrutura física, eu acho difícil. Eu já tive lá. Já tem da BRK, né? Eu já tive lá. Se tocar uma CPI da BRK e mais 2 de transporte, eu não sei aonde vai mobilizar a casa toda, eles vão Bruno. fazer. Nem estrutura física, que eu digo mesmo, é sala, e estrutura de profissionais efetivos e mesmo os comissionados. Vai ser difícil fazer 3 ao mesmo tempo. Complementando a sua colocação, Bruno, que foi brilhante, não só isso, tempo, porque você vê, se a CPI não foi nem instaurada ainda, nenhuma das duas, e já existiu essa guerra, essa briga toda, imagina quando ela for instaurada e que os alvos da CPI serão os mesmos. Imagina só para você, porque eles não vão compartilhar informações nenhuma, pelo contrário, a gente percebeu que é uma de um lado, outra do outro, então não vai ter ajuda, pelo contrário, vão fazer de tudo para uma atrapalhar a outra, claro. Então, naturalmente, fica mais difícil fazer com que as duas caminhem ainda. O objeto das CPIs eu concordo, tudo bem. É diferente, é diferente só porque uma é mais ampliada, pega o Silvio Félix e os outros prefeitos na sequência. Mas pelo que eu vi do requerimento do Marcelo Rossi, ele diz o seguinte: apurar possíveis irregularidades na execução, fiscalização de contrato e intervenção dos serviços de transporte, assim como subsídio e verbas complementares. Ele foca mais, acredito, que nesse período de intervenção, mas ele não determina um período. Não, exatamente, mas eu vejo assim, criando 2 CPIs, Caio, você me desculpa, vai ser a coisa mais bizarra que a Câmara pode fazer. O objeto é diferente. Gente, é ridículo, vão ter 2 grupos apurando a mesma coisa, fazendo relatório. Pessoas, gente, desculpa, é ridículo para a população. A Câmara, então toma uma decisão, Valmir Caetano, o presidente, o Lemão da Jeová Rafá, bate na mesa, não, o que vale a CPI então da base, o que vale a CPI da oposição. Agora ter 2 CPIs, aí vai convocar, aí convoca o Rodrigo Oliveira, numa, na outra. Exatamente. Convoca o Mário, numa, na outra. Exatamente. Só vai gastar dinheiro público, vai ser bizarro se isso acontecer. Para tudo terminar numa grande, suculenta pizza cheia de queijo e fumacinha. A Agnaldo Eletrônica conserta a sua TV, som, máquina de café, micro-ondas, monitor, receiver. Trabalha com técnicos treinados nas fábricas, peças originais, pagamento facilitado, retira e entrega de graça o aparelho que parou de funcionar. Faz orçamento sem compromisso. Agnaldo Eletrônica, Tiradentes 1075, telefone fixo e o WhatsApp é um número só, 3441-4311. 3441-4311, um recado importante da Autoescola Êxodos para você que passou dos 20 pontos na carteira ou recebeu notificação de bloqueio do Detran. Faça seu recurso no Detran, Jari ou Cetran com a Êxodos. Não perca o seu direito de dirigir. A Êxodos ainda faz a licença ou a transferência do seu veículo e você paga em 2 vezes sem juros. Parcela seus documentos atrasados em até 18 vezes iguais. E você que teve seu veículo apreendido, a Êxodos é especialista em fazer a liberação no Detran. A Êxodos cobre qualquer preço em documentação, autoescola e despachante Êxodos. Fabrício Vanpré, 266, Jardim Piratininga. 3451-8787. 3451-8787. Hora de tomar o Café Kill, que é o melhor café do Brasil, e de falar da Rock Imóveis. Você não precisa mais de fiador para alugar o seu imóvel, qualquer que seja ele. Só na Rock Imóveis você tem a facilidade de alugar com seu cartão de crédito. A análise é feita em até 15 minutos, é prático, é simples, tudo isso você encontra com exclusividade na Rock Imóveis, com a Credipago, numa parceria que chegou a Limeira, trazendo inovação e trazendo muita praticidade para quem entende anunciar um imóvel. rockimóveis.com.br. Para mais informações, 1h44, intervalo comercial. Informação com credibilidade. Educadora, muito mais que rádio.
Na Educadora, Limeira em 1 minuto. Um novo lote de vacina contra a gripe chegou a Limeira. São mais de 13 mil doses da vacina que foram distribuídas em 15 unidades básicas de saúde, além da sede da Vigilância Sanitária. A campanha segue até 31 de maio e até lá, novos lotes do produto serão direcionados ao município. Neste sábado, dia 4 de maio, haverá o primeiro dia D de vacinação, em que as unidades ficarão abertas em sistemas de plantão, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora no YouTube. Curta a página da Educadora no Facebook. Baixe o aplicativo da Educadora, é de graça, é o do ícone vermelho. A Educadora é a rádio que virou TV. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. Notícia. Você está conectado em todas as plataformas. Educadora Meio-Dia. Muito mais que rádio. Educadora. Gran São João traz e Educadora apresentam Zezé de Camargo e Luciano. Que tudo isso é de perder. Ao vivo em Limeira. Me diz o que é que eu faço. Zezé de Camargo e Luciano em novo show da turnê Romântico Demais. Sexta, 10 de maio, no Gran São João. Garanta seu ingresso antecipado com desconto. Em Limeira, Secretaria do Gran e Ponto X Games, Praça do Museu. Em Piracicaba, La Nuit, no Shopping Piracicaba. Ingressos online, pkingressos.com.br. Reserva de mesas e camarotes. Ligue 21 13 50 01. Censura 18 anos. Obrigatória a apresentação do RG. Patrocínio Babi Lingerie. Loja 1, Nelson Aparecido do Nascimento, 1303, Graminha. Em breve, Loja 2, no Shopping Center Limeira. Mundial Gancheiras. Professor Joaquim de Michele, 12, Jardim Esmeralda. Quilombo Materiais para Construção. WhatsApp 3441-7623. Santa Cruz Panificação e Gastronomia. Santa Cruz 1027 Centro. Zezé de Camargo e Luciano. 10 de maio, a partir das 10 da noite no Gran Rádio Oficial. Educadora. Atenção! Se você se envolveu no acidente de trânsito e se machucou, você tem direito a receber o seguro DPVAT. A vítima pode até ser menor de idade e não precisa ser habilitada. Pode estar certa ou errada, que mesmo assim recebe a indenização. O seguro DPVAT indeniza a todas as vítimas de acidentes automobilísticos. O seguro DPVAT paga até R$ 13.500 que você recebe em um mês. Vá até a Esperança Seguro DPVAT e informe-se. Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança DPVAT paga mais. A mais ouvida, Educadora. Café Kill é o mais gostoso, mais encorpado. Kill, o café de Limeira. Vamos falar das muitas vantagens da Farmavip. Clientes cadastrados têm até 80% de desconto em medicamentos. Completa a linha de medicamentos populares com preços a partir de 59 centavos. E ainda os menores preços em perfumaria, como tinturas, desodorantes. Aliás, atenção mamães aos preços de leites, fraldas e produtos infantis. Na Farmavip é muito mais barato. Para saber qual a Farmavip mais próxima de você, ligue 3444-1001. A número 1, Educadora.
No Dia das Mães, o melhor presente é você, mas todos os outros estão na Casas Bahia. São milhares de produtos pra ela e pra casa dela. Aproveite o menor preço. Tem liquidificador Philco com 1.400 watts de potência que sai por apenas R$ 149 à vista. É isso mesmo, só R$ 149 em um liquidificador Philco com 1.400 watts. E você ainda paga em até 8 vezes sem juros no cartão Casas Bahia. Tá muito barato. Casas Bahia, aproveite na loja, no site e no app. Alugar um imóvel em Limeira nunca foi tão fácil. Isso porque a Rock Imóveis é parceira da Credipago. Sua análise de crédito é feita em até 15 minutos. Você só precisa apresentar seus documentos pessoais, o cartão de crédito e a última fatura paga. Mais uma inovação com exclusividade da Imobiliária Rock. Acesse rockimoveis.com.br e alugue um imóvel em Limeira sem fiador e com mais facilidade. Educadora! Empório Santo Churrasco, a primeira boutique de carnes nobres de Limeira, especializada na linha Angus e Black Angus. As melhores carnes para o seu churrasco no final de semana. O Empório Santo Churrasco conta com um super estoque de linha Premium, esperando por você. Se preferir, também pode aproveitar o ambiente aconchegante e apreciar o melhor churrasco da cidade. Almoço executivo de terça a sexta-feira. Cardápio à la carte no jantar de quarta a sábado e nos almoços de sábados e domingos. Vá conhecer um novo conceito em churrasco que você nunca viu. Empório Santo Churrasco, aberto às terças-feiras, das 9 às 18 horas, de quarta a sábado, das 9 às 23 horas e domingo, das 9 às 15 horas. Avenida Piracicaba 432, telefone 3442-1675. Quinta Barato Savenhago. Quinta é dia de carne e companhia no Savenhago. Nesta quinta, ofertas diferentes em carnes bovinas, suínas, aves, peixes e muito mais. Quinta Barato Savenhago. Confira. Colchão duro, o quilo 17,50. Pernil suíno congelado com osso e sem pele, o quilo 7,95. A6 sem osso, o quilo 15,90. Peito de frango com osso congelado Big Frango, o quilo 7,98. Parcele em até 3 vezes no cartão Savenhago. Quinta Barato Savenhago. Quinta é o dia. Aproveite. No Dia das Mães, o melhor presente é você, mas todos os outros estão na Casas Bahia. São milhares de produtos pra ela e pra casa dela. Aproveite o menor preço. Tem conjunto de panelas Tramontina com 5 peças que sai por apenas R$ 14,90 mensais. É isso mesmo, só R$ 14,90 mensais em um conjunto de panelas Tramontina com 5 peças. E você ainda paga sem juros no cartão Casas Bahia. Tá barato mesmo. Casas Bahia, aproveite na loja, no site e no app. Muito mais que rádio. Educadora. Educadora. Os temas locais em pauta. Educadora Meio-Dia. Minutos, uma nota de utilidade pública da Prefeitura de Limeira, um recado importante a respeito da campanha da vacinação que acontece contra a gripe. A vacinação é com você. Anote na agenda, no próximo dia 4 de maio, das 8 da manhã às 5 da tarde, é o dia D de vacinação. Procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa no site da Prefeitura. Com vacina não se brinca. A vacina é para gestantes, puérperas, crianças de 6 meses e menores de 6 anos. Profissionais da saúde e pessoas com mais de 60 anos também devem vacinar-se. Doentes crônicos, antes de vacinar, devem procurar um médico. Não esqueça, carteirinha de vacinação, dia D de vacina contra a gripe, é 4 de maio, das 8 da manhã às 5 da tarde. Prefeitura de Limeira unindo forças por uma cidade melhor. A Nani Camargo e o Carlos Alberto têm a mesma informação a respeito do trâmite na Justiça de um eventual recurso da Câmara Municipal contra a decisão que garante que a CPI do Marcelo Rossi prossiga. Caio, uma fonte que atua na Câmara Municipal é um assunto bem jurídico, não sei dizer. Está dizendo que não existe efeito suspensivo recorrendo ao TJ. O rito do mandado de segurança não permite.
Meu amigo aqui pediu para não identificá-lo também, diz assim, olha, recurso de apelação em mandato de segurança não possui efeito suspensivo, somente em caso de ilegalidade ou abusividade, o que não é o caso. Então, concordo aí com a opinião do amigo da Nani também. Que quer dizer que uma CPI pode transcorrer concomitantemente à outra. Não, é a fala do Valmir, é que o Valmir falou, cabe efeito suspensivo, né? O que pode, a CPI pode. Eu tenho dúvida com relação, mais uma vez, a estrutura da casa de abrigar 3 CPIs. Eu acho meio impossível, não tem estrutura para isso. Mas com relação ao objeto, sem problema nenhum. E se a Justiça aceitou a assinatura, eu também concordo que tem que ter. Agora, a Câmara vai recorrer. E mesmo se recorrer, e vamos para a parte prática, né? O governo tem a maioria, vai ter a maioria, já tem na CPI do governo. E vai ter nessa CPI judicializada. Mas, viu, Bruno, é isso que você está falando aí, olha. O recurso em apelação, em mandato de segurança, não possui o efeito suspensivo. Ou seja, mesmo que recorra, agora... Já está valendo. Já está valendo. Essa é uma outra discussão. Entendeu? É porque o Valmir falou isso, já está né? valendo. Falou. Anula o ato, então já fica anulado o ato do presidente Lemão da Jeová Rafá, né? Exatamente. Mesmo que haja recursos nas outras E instâncias. foi o mandado de segurança, que já não cabe mais um recurso apelativo. No WhatsApp da Educadora, olá, boa tarde, meu nome é Jaqueline, moro em Jabuticabal. Procuro meu pai há anos, não tenho nenhum contato. De tanto procurar na internet, achei uma reportagem de vocês sobre um morador de rua que foi encontrado morto com o mesmo nome do meu pai e a mesma idade. Gostaria que, se vocês tivessem mais informações sobre o caso, por favor, me passassem. Desde já agradeço. A notícia a qual se refere a Jaqueline é de 8 de maio de 2018. Tem um ano. Morador de rua é encontrado morto em Limeira. Caso ocorreu no Parque Hipólito no início da manhã do dia 7 do ano passado. Então nós vamos tentar ajudar a Jaqueline, Jaqueline, de Jabuticabal. Vamos tentar ajudá-la, eu vou passar a vocês o número do telefone aqui fora do ar. Mas se tem o mesmo nome do pai, a mesma idade do pai, foi estava encontrado desaparecido, há mais de um né? ano, há quase um ano, né? É possível que seja mesmo pai, né? É possível, exatamente. Nós vamos pegar todos os dados, Caio, e entrar em contato com ela para tentar ajudar. 1h57. O Danilo Janine acompanhou hoje pela manhã uma coletiva realizada pela Polícia Civil sobre os desmanches em Limeira. Bom, trata-se de uma operação conjunta, né? Polícia Civil, Prefeitura Municipal, Detran, aqui de Limeira e região, no qual tem por objetivo principal fiscalização em comércios clandestinos e também já credenciados de peças de veículos, né, conhecidas aí como desmanches. O foco dessa investigação ela é bem complexo, uma vez que na parte da Polícia Civil, né, nós fomos fazer fiscalização objetivando em constatar eventual prática de crime, seja ela de receptação, crime ambiental, e outros, né? Cabendo também à Guarda Municipal com o pelotão ambiental fiscalizar toda a parte ambiental, a fiscalização da Prefeitura pelo Departamento, pela Secretaria de Tributação, né, representada aqui também pelo secretário, fazer a fiscalização administrativa quanto ao alvará, as atividades exercidas no local, se realmente são compatíveis com as autorizações, eventuais autorizações. A parte da vigilância sanitária também fez toda a constatação, vistoria quanto a foco de dengue e também as demais infrações aí, de natureza aí sanitária, né? O balanço geral aí, né? Nós tivemos na cidade de Limeira 13 estabelecimentos fiscalizados, né? Vamos deixar claro que a operação ainda está em andamento, né? Não foi encerrado, né, todas as fiscalizações pretendidas, né? O Detran, até o momento, fiscalizou 5 estabelecimentos e fez a lacração de 3. O meio ambiente também conseguiu constatar 3 infrações nos locais, 3 notificações, portanto, por infração administrativa. A vigilância sanitária esteve presente em 12 locais e realizou aí 4 autuações sanitárias aí, por foco de dengue, né? Fiscalização tributária também realizou 5 notificações por falta de alvará de funcionamento e também fez a lacração lá
de encerramento dessas atividades. A sub-região de Limeira, aqui, os municípios de Araras, Leme, Pirassununga, Conchal, também participaram dessa operação, também em conjunto com esses órgãos de fiscalização de cada município, onde também houve constatação de foco de dengue, lacração de estabelecimentos, né, e também prosseguem por lá essas fiscalizações. Alguma ocorrência criminal no que foi feito por parte aí, claro, até agora, da Polícia Civil? Sim, até o momento, a única ocorrência de natureza criminal é um crime ambiental, onde um dos comércios... Duas em ponto. Tinha que esperar eu fazer o sinal. Quando eu fizesse o sinal, aí você passaria para mim. Não, a gente exibe só a pergunta e não exibe a resposta. Um novo lote da vacina contra a gripe que chegou na rede pública de saúde de Limeira na última terça-feira. São mais de 13 mil doses da vacina que foram distribuídas nas 15 unidades básicas de saúde do município, além da sede da Vigilância Sanitária. A campanha segue até 31 de maio e até lá, novos lotes do produto serão direcionados ao município. Nesse sábado, dia 4, haverá o primeiro dia D de vacinação em que unidades ficarão abertas das 8 da manhã às 5 da tarde. Tem uma pergunta de ouvinte aqui que não está muito clara. Ela pergunta o seguinte: eu tomo a vacina da gripe todo ano. Esse ano tá pedindo para passar com o médico. Sou paciente com doença crônica. Caio, todo paciente com doença crônica... Eu não consigo entender o que ela quis dizer. Doença crônica, diabetes, pressão alta, toda pessoa que passa por alguma patologia que precisa tomar remédio contínuo é um doente crônico. E o doente crônico, ele precisa apresentar um pedido do médico, uma indicação, uma recomendação do médico para tomar a vacina. Ele é parte de um grupo prioritário que o município, né, deu essa abertura, mas precisa apresentar sim um documento do médico com a recomendação de vacina. Para não ter nenhuma reação adversa da vacina. Né? Isso. Meus amigos, vamos falar agora de um alerta total contra o Aedes aegypti. A dengue tipo 2 chegou em várias cidades, já está em Limeira, o perigo é real, está muito perto, o risco é maior para quem já teve dengue. Todos devem agir para eliminar os criadouros. O maior foco do mosquito está em seu quintal, é na água parada que ele se prolifera. Faça a sua parte e descarte ou armazene corretamente os materiais que podem acumular água. Os vasilhames que ficam em nosso quintal devem ser guardados com a boca para baixo em local seco. Pneus, latas, potes, frascos, bem como baldes ou regadores devem ser mantidos em local apropriado, secos, cobertos e longe da água. Nos ralos, coloque água sanitária, já os pratinhos de plantas devem ser retirados ou mantidos, mesmo depois de regar, secos. São 10 minutos por dia, assim você e sua família estarão protegidos. Faça a sua parte, uma campanha da Prefeitura Municipal de Limeira. Até amanhã, Renata. Até amanhã, Caio. Até quinta, Bruno. Até quinta, até sábado com o programa. Até sábado com o seu programa. Carlos Alberto, até quinta que vem. Até quinta, um abraço para todos aí. Nani Camargo, até amanhã. Até amanhã, Caio. Edmundo Silva, vem aí para apresentar o seu programa. Nós voltamos amanhã, depois do Ivan. Fiquem todos com Deus, continue aqui na Educadora. Tchau, pessoal.